o acórdão, então, sugere com muita clareza, a meu ver, que esta ponderação, no caso específico, já foi feita pelo próprio Constituinte, de tal forma que ela não pode ser feita, diante de um caso concreto, pelo juiz. Essa ponderação, no caso, teria sido feita pelo próprio Constituinte e deve ser observada. E o acórdão enfatiza muito claramente que esses direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa, na verdade, devem ser tratados como sobredireitos. A expressão aparece repetidamente ao longo do acórdão. E há uma outra expressão interessante, né, que é a de que... Eu vou ler aqui um pequeno trecho. Primeiramente, diz o acórdão, primeiramente assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois, quer dizer, num momento posterior, somente depois, é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. E acrescento o acórdão, e essa expressão me parece muito interessante. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do artigo 220 da Constituição veda que qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento, bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo ou o veículo de comunicação social. Então, a ideia básica do acórdão, adotado por maioria naquela oportunidade, é de que a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa, a liberdade de difusão de ideias correspondem a sobredireitos, aos quais se subordina, diante de uma avaliação feita pelo próprio Constituinte, o direito à vida privada, à imagem, à intimidade, à honra, etc. Esta avaliação mereceu uma crítica feita com muito empenho por dois ministros que, na época, ficaram vencidos. A ministra, hoje já aposentada, Ellen Grace, e o ministro Gilmar Mendes. A ministra Ellen Grace diz, a meu ver, com razão, e nesse ponto eu tendo a acompanhar a posição minoritária que se formou naquele julgamento. Diz, a meu ver, com razão, não enxergo com a devida vênia uma hierarquia entre os direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, que pudesse permitir, em nome do resguardo de apenas um deles, no caso do resguardo do direito à liberdade de manifestação de pensamento, a completa blindagem legislativa desse direito, aos esforços de efetivação de todas as demais garantias individuais. E ela critica muito destacadamente a ideia de que, nessas hipóteses, como se expressava o ministro relator, houvesse um estado de momentânea paralisia de determinadas garantias constitucionais em proveito de outras. Essas críticas também nós as encontramos no voto do ministro Gilmar Mendes, como sabem todos, um grande constitucionalista, e o ministro Gilmar Mendes cita, inclusive, precedentes da Corte Constitucional alemã a respeito desse problema de colisão de normas fundamentais, sobretudo daquelas, de um lado, que defendem, que asseguram a liberdade de manifestação de pensamento, e, de outro, daquelas que asseguram o direito à vida privada, à intimidade, etc. E lembrava ele de um famoso caso ocorrido na Alemanha, se não me engano, nos anos 70, o caso Lebach, em que um ex-presidiário procurou, por meio judicial, impedir que um determinado canal de televisão apresentasse um documentário em que era exatamente denunciado, era noticiado o fato de aquele determinado cidadão ser um ex-presidiário. E o cidadão, que foi ao judiciário alemão e somente conseguiu êxito
na Corte Constitucional alemã, sustentava, entre outras coisas, que àquela altura a exibição do documentário, ainda que atinente a um fato verdadeiro, atrapalharia de maneira muito sensível a sua própria ressocialização, sendo ele já um ex-presidiário. Essa nódoa por si só já representava um obstáculo forte à sua ressocialização. E a lembrança do fato, a lembrança da sua condenação, ainda que fato verdadeiro, exposta num documentário, dificultaria isso ainda mais. E nessa ponderação de valores, a Corte Constitucional Alemã entendeu que, por ser o fato um tanto antigo, no caso concreto deveria prevalecer o direito à privacidade, o direito, digamos assim, ao esquecimento. Então, vejam que a se admitir que essa orientação traçada, a orientação majoritária traçada na ADPF 130, venha a ser novamente acolhida em outros julgamentos futuros do Supremo Tribunal Federal, é possível antever, é razoável antever que, em relação a essa ADI da relatoria da ministra Carmen Lúcia, o resultado seja, pelo menos, o de conferir uma interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil, conforme a Constituição, para explicitar que, sem dúvida nenhuma, ficam resguardados os direitos à intimidade, à vida privada, à imagem, mas sempre a posteriori do exercício da garantia também constitucional da liberdade de manifestação de pensamento. É o que é possível antever. Então, vejam, como eu dizia, que o Código Civil, nessa matéria, embora tenha a virtude de conter um capítulo sobre direitos da personalidade, todavia, já surgiu com uma linguagem e com uma inspiração um tanto datadas. Um outro mérito do Código Civil de 2002... Essa questão é muito delicada, não? Sim. Porque aí pode acontecer uma sanção por dano moral ou não, não é isso? Sim. Dependendo do posicionamento. Mas é muito delicado, tem que respeitar. Sim, um problema delicadíssimo. A ideia de que a ideia de que existam sobredireitos na Constituição é uma ideia que não me parece muito simpática, mas eu confesso que não sou especialista no assunto, mas li com atenção, até na preparação desta exposição de hoje, li com atenção os votos proferidos naquela oportunidade e me deixei convencer pela argumentação desenvolvida pela corrente minoritária, que, a meu ver, apresenta uma solução mais adequada a um problema particularmente grave. Imagino que o eminente desembargador Roberto de Abreu e Silva já tenha tido na sua experiência judicante, e eu já tive na minha experiência como advogado, já enfrentei como advogado, problemas que envolviam essa colisão de direitos fundamentais. E basta lembrar aqui do famosíssimo caso da Escola Base, em São Paulo, que era uma escola exemplar, mas cujos diretores foram acusados de realizar uma série de ilícitos, inclusive, se não me engano, com abuso sexual de menores, de alunos. E essa notícia veiculada pela grande imprensa determinou o fechamento da escola. E os sócios, as pessoas que desenvolviam ali seu trabalho, somente conseguiram uma indenização, e eu me permito colocar a palavra com muitas aspas, muitos anos depois. Mas eu dizia, há um outro... Mas depende muito da qualidade do advogado, né? Como colocar isso na inicial é verdade. De suma importância. É verdade. O advogado tem que saber colocar isso, porque senão uma causa que possivelmente poderia dar alguma sanção, porque vai favorecer o seu constituinte, se não tiver bem colocado, evidentemente pode não ter sucesso. Não é isso? Porque do outro lado também sempre tem um advogado bom. De forma que os advogados que estão aqui já estão prestando bastante atenção e, com isso, vocês vão ter realmente uma elevação de cultura e conhecimento. Pode prosseguir, desculpa. Obrigado. Não, imagina. Um outro capítulo em que eu vejo uma evolução em comparação com o código anterior está naquele dedicado às invalidades. O Código Civil
de 2002 evita uma série de ambiguidades e imprecisões do texto anterior. Ele é muito mais técnico, ele não incorre em equívocos conceituais nos quais incorria o Código Civil anterior, o qual, por exemplo, num determinado dispositivo, aludia a nulidades, quando, na verdade, pretendia referir-se a meras anulabilidades. Então, nesse aspecto, houve uma evolução. E essa evolução se reflete ainda na consagração expressa de uma figura que não estava contemplada, ao menos expressamente, no Código Civil anterior. Embora a doutrina admitisse a sua invocação e a jurisprudência se servisse dela em alguns determinados casos, que é a previsão da figura da conversão do negócio nulo, que está no artigo 170 do novo Código Civil. Embora esse dispositivo seja desconhecido até hoje de muitos, eu me lembro de que o Código Civil já estava em vigor havia bem uns 2 ou 3 anos. Eu vim fazer uma palestra sobre conversão do negócio jurídico nulo. E a palestra foi divulgada, foi anunciada com cartazes, e alguns magistrados amigos meus que se encontraram comigo um pouco antes, dias antes, invariavelmente perguntavam assim: Carlos Roberto, mas que tema é este? Que assunto é este? Quer dizer, o código já estava em vigor e alguns aplicadores ainda não tinham se dado conta da presença de um dispositivo muito interessante, que é um dispositivo pelo qual se procura evitar a declaração de nulidade de um determinado negócio jurídico, desde que se possa, em alguma medida, preservá-lo mediante a atribuição a ele de um outro rótulo, mediante uma outra qualificação jurídica que possa, de algum modo, preservar a finalidade econômica, sobretudo, buscada pelas partes. Esse dispositivo é um dispositivo muito interessante que, repito, não estava expressamente previsto no Código Civil anterior. A doutrina entendia presente a ideia porque corresponde a um princípio que se expressa em vários dispositivos, que é o princípio da conservação do negócio jurídico. Eu lembro aqui, apenas a título exemplificativo, uma regra que já estava no Código Civil passado, segundo a qual a invalidade de uma parte do negócio jurídico não acarreta necessariamente a invalidade do todo, se for dele separável. Esse princípio da conservação do negócio jurídico se expressa, em resumo, com a ideia de que sempre que for possível é melhor, é mais benéfico preservar, é mais benéfico, é mais útil conservar a validade do negócio jurídico e evitar a sua declaração de nulidade. A nulidade deve ser a última solução. E essa conversão do negócio jurídico prevista no artigo 170 tem uma importância prática importante, porque exatamente a presença na lei de a presença expressa, textual, na lei de um determinado princípio, de uma determinada ideia, chama a atenção do intérprete, chama a atenção do aplicador da lei. Porque, de outra maneira, essa ideia poderia passar, talvez, despercebida. Então, a presença, o simples fato de haver uma norma expressa a respeito do assunto, por si só, já representa um ganho considerável. Um outro ponto em que o Código Civil Novo se mostra extremamente vantajoso em relação, em cotejo com o anterior, diz respeito ao tratamento dado à prescrição e à decadência. Como sabemos todos, o Código Civil de 1916 não distinguia claramente essas duas figuras. Aliás, se não me engano, nem sequer fazia referência à figura da decadência. Tratava os prazos decadenciais e prescricionais, todos eles como se fossem prazos de prescrição. Tanto assim é que no artigo 178 do Código Civil anterior, a lei enumerava prazos prescricionais, quer dizer, prazos aos quais
dava a qualificação de prescricionais, mas naquela extensa lista do 178 era possível perfeitamente distinguir uma série de prazos decadenciais, como, por exemplo, o prazo das ações de anulação de negócio jurídico inquinado por vícios do consentimento e muitos outros. Então, o tratamento dado pelo novo Código Civil à prescrição e à decadência é muito mais técnico, é muito mais aprimorado. E, sobretudo, no que diz respeito à prescrição, houve uma preocupação, que eu diria até didática, de expressar a ideia de que, ao contrário do que muitos diziam no passado, a prescrição não atinge nem a ação, nem tampouco o direito, mas apenas a chamada pretensão, que é o poder de exigir um determinado comportamento. E essa ideia, a de que a prescrição não atinge nem a ação, nem o direito, se mostra perfeitamente afinada com o sistema jurídico como um todo, porque, como nós sabemos muito bem, o Código de Processo Civil, quando cuida da extinção do processo nas hipóteses em que o juiz declara ocorrida a prescrição ou a decadência, o Código de Processo Civil diz que, nesses casos, o processo se extingue com julgamento do mérito, ou como hoje se diz, com resolução do mérito, o que claramente indica que, nessas hipóteses, as chamadas condições da ação estão presentes, ou, em outras palavras, que o autor, embora derrotado no mérito, todavia reunia todos aqueles requisitos necessários à obtenção de uma sentença de mérito, que o exercício do seu direito de ação, que é um direito abstrato, como sabemos, se fez de forma plenamente regular. Essa ideia se conjuga perfeitamente com a outra, a de que a prescrição não atinge a ação. A ação relativa a uma determinada pretensão prescrita pode ser julgada no mérito, e o Código de Processo Civil diz isso com muita clareza. E tampouco a prescrição atinge, ao contrário do que alguns sustentavam, tampouco a prescrição atinge o direito, e tanto isso é verdade que o Código Civil, numa regra reproduzida do Código anterior, diz com muita clareza que hoje é o artigo 882, diz que o devedor que satisfaz dívida prescrita não pode reaver o que pagou, numa clara demonstração de que a dívida prescrita ainda existia, apenas o credor estava desapossado de uma pretensão, ele não poderia exigir judicialmente o pagamento daquela dívida, porque o devedor poderia opor a essa pretensão uma defesa consistente exatamente na prescrição. Então, vejam que esse aprimoramento do Código Civil faz com que ele se torne mais harmônico com disposições que estão até mesmo em outros diplomas. Uma outra... Posso fazer uma pergunta? Claro, para minha honra. Essa distinção entre a prescrição e decadência tem algumas teorias, né? Mas tem várias. Mas dentro de uma delas tem uma que me chama mais atenção, porque ela parece que seja mais clara. Por exemplo, a prescrição diz respeito à ação, à pretensão que se exerce através de uma ação. E a decadência afeta diretamente o direito. Sim, sem dúvida. E aí não tem como mexer mais. No caso da decadência, sem dúvida, a decadência realmente extingue um direito. Isso. De uma determinada categoria, né? Eu acho que essa distinção é importante. A meu ver, a coisa se torna clara quando se afirma que a prescrição diz respeito sempre a direitos a um determinado comportamento alheio. Ao passo que a decadência diz respeito aos chamados direitos potestativos, ou direitos a uma alteração jurídica na esfera alheia. Eu faço essa distinção, e é essa que me parece a mais clara, a mais didática. Porque, por vezes, o advogado pode não utilizar uma ação, porque já houve a prescrição, sim, mas pode utilizar uma outra ação. E hoje a coisa se simplificou. E aí ele pode conseguir
ao enfrentamento do mérito da lide. Né? E essa questão se simplificou um pouco. Interessante, o advogado tem que estar muito ligado quando faz uma petição. Né? Sim, sem dúvida. Ou contestação também. O advogado é fundamental. Não é por acaso que a Constituição diz, eu estou dizendo isso em causa própria, mas não é por acaso que a Constituição Federal diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Porque realmente uma ótima causa com um mau advogado pode ser uma causa perdida. E eu tenho a certeza de que o desembargador Roberto de Abreu Silva, na sua vasta experiência judicante, já se viu diante de casos em que ele, por mais que se esforçasse, não conseguiu remediar, como julgador, determinadas falhas do advogado, que por vezes são fatais para o desfecho de um determinado processo. Por mais condescendente que seja o juiz, ele não pode, por exemplo, conhecer de um recurso interposto fora do prazo. Né? Apenas para ficar num exemplo muito banal. Ele não pode consertar um pedido mal formulado. Ele não pode suprir uma causa de pedido em que se deixou de invocar um determinado fato que poderia conduzir talvez a um outro desfecho. Ou não pode, nem sempre pode suprir a ausência de um argumento que deixou de ser tempestivamente invocado. Então, realmente, não é por acaso, acreditem-me, não é por acaso que a Constituição afirma isso, que o advogado é essencial à administração da justiça. Há determinados, eu já passei por determinados episódios em que eu estava na assistência de algum órgão judicante, aguardando um julgamento de um caso meu, e via a intervenção de um outro advogado. E às vezes eu pensava assim, eu gostaria de ser o advogado desta causa, porque eu acho que eu teria, é um pensamento talvez um pouco pretensioso, mas às vezes me ocorre, porque eu acho que eu teria uma contribuição melhor do que a do advogado que está falando neste momento. Às vezes me ocorre esse pensamento. Repito, é um pensamento um pouco pretensioso, mas acontece. Não é? Mas você sabe, Vossa Excelência sabe que o juiz tem uma visão mais profunda, no sentido de sempre procurar resolver o problema. Pode ser que a ação já está prescrita ou não, o que ele deve fazer? Se o sujeito realmente tem um direito, mas não pode mais utilizar uma ação, o que ele pode fazer? Porque, às vezes o advogado não tem experiência e entra com a ação que já está prescrita e não sei o quê, e o negócio vai complicar. Então, ele pega... Normalmente ocorre isso. O juiz ele marca uma audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação, ele tenta exatamente fazer um acordo. E se a parte for inteligente, é preferível também para não ficar discutindo toda a vida na justiça, é isso aí. Porque as ações, quando são desenvolvidas, até que saia a sentença, até que vá em segundo grau, o recurso especial e etc., querendo ir até para o Supremo Tribunal Federal, porque o bom advogado, ele já faz a petição inicial de forma tal que o processo pode ir ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal. É verdade. Aí tem que saber peticionar. Em ambas as partes, seja como autor ou como réu. O advogado tem que saber trabalhar. E a inicial e a contestação é fundamental. Mas, não obstante isso que eu estou falando, o juiz, sempre que possível, ele tem que fazer uma tentativa de conciliação. Eu diria até que, em determinados casos, o juiz até força um pouco a barra para que haja um acordo. E eu tenho um episódio curiosíssimo na minha vida profissional. Porque uma vez, desembargador, eu fui participar de uma audiência de conciliação onde não havia juiz, havia apenas um conciliador. A função do conciliador se resume a de tentar conciliar as partes, apenas isso. Mas, no caso, aberta a audiência, a primeira frase dita pelo conciliador foi a seguinte, ele se virou para o meu cliente, que estava presente, e disse assim, o senhor sabe que o senhor vai perder a causa, não sabe? Aí eu achei que ele tinha exagerado um pouco, ele tinha excedido um pouco na sua atuação de conciliador. Não teve habilidade. Decididamente não foi habilidoso, não foi diplomático. Um último ponto que eu gostaria de salientar como virtude do novo Código Civil está na consagração ou na enunciação da cláusula geral da boa-fé objetiva, nos artigos 113, em matéria de interpretação, e no artigo 422, em matéria contratual. Muito se tem escrito a respeito deste assunto, e há uma riquíssima jurisprudência em torno dele.
E muitas vezes o judiciário tem sabido lidar com bastante habilidade, até criatividade, valendo-se desta cláusula como, e a expressão não é minha, mas de um jurista português, como um órgão respiratório do sistema. A ideia de boa-fé objetiva permite uma certa atualização do texto. E basta lembrar que na Alemanha, por exemplo, na Alemanha na Alemanha pré-nazista, na Alemanha dos anos 20, onde a inflação atingiu níveis inimagináveis, os juízes invocaram a cláusula da boa-fé objetiva, lá do Código Civil Alemão, entre outras coisas, para assegurar ao credor de uma dívida de dinheiro a atualização monetária daquele valor que se desfazia por conta da inflação galopante. Então, vejam como uma aplicação criativa da cláusula de boa-fé, como se diz, da cláusula geral de boa-fé, pode conduzir a que se faça a justiça do caso concreto. E aqui no Brasil não tem sido diferente. A ideia da boa-fé objetiva já tinha sido inserida no ordenamento, já tinha sido explicitada, melhor dizendo, no nosso ordenamento a partir do Código de Defesa do Consumidor, foi usada na solução das lides de consumo com grande criatividade por conta de órgãos do Poder Judiciário, e ela aparece aqui agora com uma amplitude ainda maior, porque se poderia, a partir do Código do Consumidor, ser invocada nas relações de consumo, a partir do novo Código Civil passou a ser invocável também nas relações privadas em geral, não apenas nas de consumo.